único cara que não sabe mexer no tempo é o Flash. Ainda bem que não tem Flash na Marvel, então nós estamos seguros. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o Maico Oliveira. Fala, galera, aqui é o Sandro. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Guerra Civil chamou atenção ao marketing. O marketing dele foi absurdo, né? Foi. Justamente pelo fato, como o Michael acabou de falar mesmo, eles terminaram 2015 e a quem é Vingadores, né? Porque já tinha justamente Guerra nas Estrelas e tinha o Batman vs Super-Homem, tinha isso, tinha aquilo. E quem é Vingadores? Então eles abusaram do marketing nesse ponto aí. E eu vou dizer que os trailers de Batman vs Superman estavam, na minha opinião, melhores que o do Guerra Civil. O que meio que salvou eles foi conseguir o Homem-Aranha, né? A questão de marketing, porque de filme. Então, é isso aí que eu queria entrar agora pra gente comentar. Então já estamos na fase 3, o início da fase 3, que é o Capitão América Guerra Civil, que é a introdução dos personagens, que alguns personagens são introduzidos nesse filme, que é o Pantera Negra e o Homem-Aranha. São dois personagens super importantes pro universo que são introduzidos agora. E eu achei muito bem introduzido, todos dois. O Pantera Negra, ele tem a parada com o Soldado Invernal, né, que o Soldado Invernal é acusado de ter explodido a sede lá e matado o pai, consequentemente matado o pai do Pantera Negra. E depois o Homem-Aranha aparece como uma surpresa, né? Foi um fanservice direto no roteiro, né? Tipo assim, aí galera, a surpresa que nós da Marvel trouxemos pra vocês. E foi isso aí que fez o filme vender, porque tinha aquela história, o time capitão, o time Iron, né, não sei o que, mas assim, e aí todo mundo, você capitão, aí de repente aparece o Homem-Aranha roubando o escudo do capitão, aí todo mundo já era Homem de Ferro, e eu acho que isso aí foi o que eles usaram mais pesado para ser o marketing do filme mesmo. Justamente pela fama do Homem-Aranha que sobressai a todos os personagens da Marvel. Esse filme, na minha opinião, é o melhor da Marvel, porque ele é o mais equilibrado em termos de início, meio e fim, né? O Homem de Ferro, o primeiro filme, eu não curti muito o final, o Capitão 2 eu não curti muito o final, eu tava gostando muito do... É que ele não é despirocado, ele não se extrai, vamos dizer assim, né? e ele consegue desenvolver todo mundo ali, cara. Viúva Negra, ele dá uma motivação pra todo mundo. Tem uma cena que eles estão discutindo lá, tá todo mundo discutindo que depois que o Oz, né, acho que, eu não lembro o nome daquele personagem que foi do Hulk, deu o tratado lá pra eles assinar e eles estão discutindo. E tu não consegue, eu pelo menos assistindo o filme, eu não conseguia, eu concordava com todo mundo, caramba, é verdade, olha, esse ponto faz sentido, entendeu? Eles conseguiram ser maduros, assim, não cair no clichê de repente escolher um lado depois, né? Deixou pro público, né? Que eles venderam que ia ser a luta entre os heróis, e não foi só isso, né? Teve esse algo a mais. A cena da luta em si, dos heróis, é uma cena até meio fraca, cara. Não é uma coisa assim... Tu diz o final ou do aeroporto? Do aeroporto. A do aeroporto eles venderam como se fosse o filme se resumisse aquilo, né? E não foi. Tipo, foi divertidazinha, mas não foi aquela luta de heróis que você esperava. Sim. O que eu gostei do aeroporto é que ele tratou bem os personagens, né? Igual no que a gente falou agora, o Capitão América em um filme fazendo um negócio e no outro tá dando uma pirueta. No Vingadores 2 ele dá uma pirueta lá inacreditável no final do filme. Aqui não, eles respeitaram, fizeram mais pé no chão. Pantera Negra, os movimentos de luta. Agora, eu vi esse filme no cinema, cara, quando o Homem-Formiga virou gigante,
foi muito foda. E que ele fala, né? Eu sei coletar eu tenho uma tentativa aqui, eu acho que eu posso ficar grande, mas eu nunca testei isso antes, certo? E ele, né? E o Homem-Aranha também falando, né? Eu vi num filme antigo, não sei o que os caras derrubam, que é a referência a Star Wars, né? Que ele amarra verdade. Os pés do Homem-Formiga, né? E derruba isso, ele. muito bem pensado também. Isso aí foi aí. Você já estabelece que o cara é um nerd e já liga com um negócio que tá dentro da Disney também. E como é que tu ia resolver o cara gigantão, né? Puta. No Império Contra-Ataque eles têm essa cena daquelas máquinas lá que eles amarram as pernas do... Realmente, eu nem me toquei disso aí, ó. Pois é. E outra coisa também que eles souberam resolver, que foi tirar o Hulk e o Thor, né? De jogada. Sim. Que aí não existe... Porque se tivesse Hulk e Thor nesse filme, não tinha filme, pô. O que você vai fazer? O lado que os caras tomar, você segue eles aí. Você vai lutar contra eles. Não tem como. O cara fala assim, cadê o Thor? Não, o Thor tá resolvendo as coisas lá no planeta dele. E aí lá na frente é que o Stark pergunta pra Viúva Negra, né? E o que será que e cadê o Bruce? Aí ela até fala assim, é melhor que ele fique fora disso mesmo. Que realmente se tiver o Hulk no meio daquela briga ali... Não, eu falo assim, o Bruce Banner, até que se você falar assim com o Bruce Banner, fala assim, você tem que se cadastrar aqui, tem que fazer seu login, botar sua senha, seu nickname e cadastrar pra SHIELD aqui, beleza? O Bruce Banner, beleza. Se ele quiser concordar, ele é um cara racional. Agora o Thor, cara, como é que você vai convencer o Thor a fazer um cadastro? O cara fala assim, cara, caguei minha vida, eu sou um deus, eu vou fazer cadastro pra vocês, pra quê, porra? Meu, vai... E você vê que eles conseguiram, até em cima da ausência dos dois, fazer um marketing, né? Que eles lançaram a sketchzinha com o Thor e o Hulk, onde que eles estavam, né? Não sei se vocês chegaram a ver, né? O Thor tá lá com um cara lá que eu não lembro o nome. E aí faz uma piada com o Thanos, faz uns desenhos na parede. A discussão do filme é boa, porque, por exemplo, o Capitão fala, né, que a ideia é salvar todo mundo, só que às vezes acaba tendo uma vítima ou outra, né? Mas se eles não estivessem lá, o estrago ia ser maior. Só que por outro lado, isso gera traumas, as pessoas perdem pessoas, te acusam de ser o responsável. Então o governo vai ficar te patrulhando. Às vezes é melhor ir fazer a agenda do governo, mas você continua no comando. Só que do outro lado vem o cara e fala, mas os políticos eles mudam de ideia o tempo todo. Se a gente começar a discordar do que eles falam, então... E aí, você vai virar marionete, né? Você vai virar um peão na mão do governo. Isso. A Marvel sempre teve isso em relação a DC, né? Que a DC é uma parada mais mitológica. Agora a Marvel sempre trouxe pra si a questão humana mesmo, terrena, né? Até a origem da maioria dos personagens é um acidente científico, um raio gama lá que deu um problema, um super soldado que foi criado, um cara que é um engenheiro e criou uma armadura. Então... isso condiz muito com a questão da Marvel, a trazer essa coisa de envolvimento político, social dos países, né? É interessante isso. A única coisinha assim que eu não curti muito no filme, eu acho o melhor filme da Marvel pra mim, melhor filme de herói de 2016. Desculpa aí, Batman vs Superman. Mas a única coisinha assim que eu não gostei é porque o plano do vilão, ele é bom. É um bom plano. A motivação dele é boa também. Até o diálogo dele no final com o Pantera Negra é muito bom. Só que, na minha visão, assim, durante o filme, tu meio que não entende o que ele tá fazendo, entendeu? Ele usa, né, os caras, ele consegue botar um contra o outro, na verdade. Você tá dizendo aquele cara lá, né, o que realmente explode lá a ONU, né? Isso. A ideia dele era o quê? Ele tava na busca daquele arquivo de quem matou o Howard Stark, né? E essa fita tinha desaparecido e ele começa vai atrás das pessoas envolvidas e tudo.
E aí, por quê? Porque ele sabia que aquilo era o ponto-chave pra ele destruir tudo, né? Como é que os Vingadores até então estavam um negócio lá bem organizado, entre aspas, né? Mas e aí, como acabar com isso? Como é que eu não vou conseguir criar um negócio que vai entrar lá e bater de frente com eles pra destruir eles? Então, qual é a melhor maneira de destruir? É fazer com que eles se destruam entre eles, né? Exato. E aí ele... ele perdeu a família no Vingadores 2, né? Ele perdeu a mulher e a filha, se eu não me engano. Em cima disso ele vai atrás da vingança. Como ele era um ex-militar e no Capitão 2 a Viúva Negra soltou um monte de informação na internet, ele viu ali uma coisa que poderia explorar, né? Aí em cima disso fez o que tu falou. E essa coisa é até um dos pontos fortes que o pessoal fala do Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Porque o vilão, ele é totalmente coerente. Que é um cara que ele era um trabalhador comum, que os caras esnobaram ele, tiraram ele de cena, o cara ia tomar um prejuízo da porra, porque ele fez um super investimento naquilo ali. Aí ele começa a usar aquilo a favor dele. E aí ele começa a traficar as paradas, a roubar, aproveita a falha dos outros. Né? Isso na minha opinião é a Marvel percebendo que, de novo, cada filme é um retrato de sua época, né? Que a galera não tá mais comprando esses vilões tipo Ultron aí destruindo o mundo. Então vai descendo cada vez mais a motivação dele, que fica mais palpável. Eu ia fechar só a questão do lado do vilão do Guerra Civil, que foi um negócio muito bem pensado. Ele fez aquelas coisas, né, os atentados, culpando o Buck, né? Então o que acontece? Vamos destruir o Buck, e de repente o Capitão América tem o amorzinho lá por ele, e aí os caras que não, eu prefiro seguir o coisa, aí começa essa história do cadastro. Uns são contra, outros a favor, e aí começa lá a treta, certo? Aí eles vão, como é que se diz, são presos. Aí lá na frente ele não foi ele que fez isso. Aí descobre que foi uma outra pessoa que causou aquilo e culpou ele pela questão do sequestro. Aí ele pega e aí ele consegue, né? Ele vai lá e solta o Capitão América, né? Tira ele lá da cadeia pra ele ir. Aí o que acontece? Quando chega lá, o cara pega e vocês estão de bem, olha isso aqui, aí mostra o cara matando o pai dele. Porra, o que ele vai fazer? Ele vai querer matar o cara, mano. E isso foi muito bem pensado. E aí como o Pantera Negra queria pegar pensando que é ele que tinha matado o pai dele, quando não foi, mas aí ele acha quem foi, aí não, é melhor deixar aí, né, ver o que acontece. Tipo, eu achei muito legal isso aí, bem interessante. Essa questão da evolução, né, do altos e baixos. O cara joga a culpa em alguém, aí o cara não pega a culpa, não, você é errado, não, mas ele fez isso aqui, aí, porra, já volta a atenção de novo pro outro. Os outros dois eu nem vi. Doutor Estranho é bom. O Doutor Estranho é muito bom. Eu gostei. Você não viu, não, Michael? Não. Cara, é muito bom esse filme. O Doutor Estranho tem a ver com o Guerra Infinita. Ele é muito ligado. Sim. Eu achei muito da hora. Eu gosto muito do Doutor Estranho. Como eu acho que é o. Eu acho não, né? É o meu personagem favorito entre os heróis. Porque legal. O cara é um cientista, saca? Eu me identifiquei muito com ele. Antes eu me identificava mais com o Homem de Ferro, né? Porque o cara é engenheiro, eu sou engenheiro e tal. O cara é um engenheiro de controle e automação, né? Na prática. Mas depois com o Doutor Estranho, eu me identifiquei mais com ele. Porque ele é um cara, apesar dele, né, ter acesso lá aquelas paradas lá dos monges e tal, conseguir manipular a energia e tudo mais, mas o poder dele é a inteligência dele. Ele é um cara super inteligente, não à toa ele é um cirurgião, um neurocirurgião, o melhor do mundo e tal. A prepotência dele é maior do que a prepotência do Tony Stark, 1000 vezes maior.
entendeu? Ele se acha mesmo e ele é o tal, mas assim, quando ele vai, né, sofre um acidente, os caras, ele vai lá recuperar e tal, porque ele perde as mãos dele, que é a principal ferramenta, então ele vai tentar encontrar a cura, conhece o trabalho lá dos monges e tal, e ele consegue tudo porque ele é super inteligente, ele começa a estudar, e tem uma biblioteca gigante de coisas de mil anos, e ele começa, o cara fala, mas você fala essa língua aí, essa língua tá extinta, aí ele fala assim, não, eu sou fluente no Google Tradutor, né, então tudo ele põe no Google Tradutor, e vai estudando, e o cara vira o principal lá, né, o melhor do que até muitos monges. A motivação dele, depois o vilão, como que ele resolve a cena final, que ele usa a inteligência também, né, ele vai tentando até conseguir dar um bug no cara, né? Então eu achei muito interessante o filme e o personagem, eu gostei muito. Aquela forma como ele derrota o cara é muito engraçado. Ele dá um bug no cara, né? Ele vai rodando. Justamente é uma forma de demonstrar a inteligência do cara. Porque se ele fosse usar a magia dele diretamente contra o cara, ia ser totalmente inútil. Que ele é assim, praticamente um videogame, né? Quando você tá na fase final e não consegue resolver o puzzle, aí você vai tentando, você tenta de um jeito, tenta de outro, aí daqui a pouco você começa a parar pra pensar. Aí você vai de pouquinho em pouquinho. Resolve isso aqui e tal. Aí você vai dali, você vai pra... até que você consegue resolver tudo. E é como sempre, né? Tudo que acontece só acontece em Nova York, né? Pois é. E a parada também das sedes, né? O pouco que eu vi, o ator... pelo que eu percebi, assim, tava muito bem no personagem, caiu bem. Sim. Ele incorpora muito bem. É bom, cara, assiste esse filme, não vai ver o Vingadores sem assistir esse filme não, que você vai sentir falta de algumas coisas. O Doutor Estranho vai ser muito importante nos Vingadores. E além de ser um personagem roubado, né? Porque ele é roubado, assim. O cara, tipo... você assistiu Thor, o último, Ragnarok? Assisti. Mas você viu ele, né? Que é a cena que ele aparece lá. Sim. Aquilo ali é a demonstração do poder dele, né? Ele consegue deixar o Loki dentro de um buraco, cair na eternidade, e consegue... né, prender de certa forma o Thor, né, que o Thor fica desnorteado perto dele, não sabe onde que ele tá, pra onde que ele tá indo, o que que tá acontecendo com ele, né, resolve, tipo assim, se o Doutor Estranho tivesse no Vingadores 1, não tinha filme, de tão roubado que o cara é. Então eu acho que eles trouxeram ele agora também por causa disso, porque agora nós temos um super mega vilão, né, que é o Thanos, então precisamos trazer um herói roubado pra dar conta. Já que a Feiticeira Escarlate eles diminuíram o poder. Mas eu acho que o poder dela não chega nem perto do dele. Nos quadrinhos diz que ela manipula as probabilidades, né? Então seria uma coisa mais roubada ainda do que o Doutor Estranho. Porque você faz o que você quiser, ó. Uma coisa do Doutor Estranho que eu me lembro, antes do filme, né? Antes do lançamento, era a questão de que muita gente ficou com aquele pé atrás, porque o Doutor Estranho, ele não é tipo assim, se a gente for falar de que nem tipo Homem-Formiga e outros que já não são tão visíveis, o Doutor Estranho era um desses, né? E as pessoas falavam, vão colocar um bruxo, uma coisa assim, e ficaram naquela. Mas quando o filme saiu, realmente deu. Sem dúvida, é um dos melhores filmes também, assim, de herói solo. A forma como eles fizeram, aquela ideia justamente que, por mais que ele tenha a questão da magia, que é uma coisa que eles exploram ao máximo isso, né? Que quem ensina ele, e é um detalhe que eu não posso nem deixar passar isso aí. Vocês se lembram da Feiticeira Branca, as Crônicas de Nárnia? Certo. Fazendo só uma piadinha, né? Que o cara aprendeu com a Feiticeira Branca. Ela é a mesma atriz, né? Ele pega, né? Ela ensina a ele, mostra pra ele o que é a questão. Porque ele não é uma coisa que o cara chega lá, eu quero ser bruxo, e não, ele chega falando que aquilo é bobagem, né? Pra ele era mentira essa história da magia, né? Então ela mostrou pra ele que não, e aí ela fez lá os paranauê dela, e ele pegou e viu que realmente
começou a deixar de ser arrogante por ali, né? Assim, em alguns pontos. Mas ele realmente, igual o Thor também era pra ter sido humildão e não ficou, né? Ele também, mas ele repensou muitas coisas dele. E aí foi que ele passou a ver que não, aquilo dá certo, e aí foi se dedicar àquilo, e foi estudar aquilo e tudo, e realmente, independente de todo o poder que ele tinha, o que ajudou ele muito é a questão da inteligência dele, e aquela saída dele pra derrotar o cara lá foi muito massa. Eu vim barganhar, barganhou mesmo, legal. Só pra encerrar assim, né, igual você comentou, que também é por causa do... o cara tem que entrar na vibe do monge, né? Que ele vai pra um monastério lá e tal. Então, tipo, ele tem que... Aquilo ali tem que virar uma filosofia de vida. Não adianta ele só aprender os truques mágicos lá, olhar no livro, fazer os movimentos corretos. O cara tem que ter aquilo ali no coração dele. Ele tem que ser um monge de verdade e tal, né? Faz parte da parada. Então... Fica aí, assistam. Não vão pra de forma alguma assistir Vingadores sem assistir Doutor Estranho, não, que esse filme é muito importante. Vamos lá, Guardiões 2 eu acho que também a gente vai bater na mesma tecla do 1, só é meio irrelevante também. Só a curiosidade maior aí 3 filmes da Marvel em 2017, mais o Star Wars aí, a Disney arrecadando bilhões. Né? E aí vem o Homem-Aranha, né? Que era uma expectativa que o Homem-Aranha voltasse, entrasse nesse universo. E... porque tinha aquela conversa, né? Que só a Marvel salvaria o Homem-Aranha, que o espetacular... O 2 até que ele tem os seus pontos positivos, que são bem positivos, só que os negativos são muito negativos. O que manda é o dinheiro, não arrecadou tanto, refizeram, né? Aqui um ponto fora da curva, porque é um filme de origem, fechado... Não, é origem? Não. Mas é fechado em si mesmo, só que a Marvel não sei, cara, ela não ousou. Eu acho que ela não quis muito arriscar, porque o Homem-Aranha, ela não pode errar, né? Tinha muita expectativa em cima desse filme. Então eles fizeram um filme... como é que eu posso dizer? Redondinho, uma mão com açúcar, igual a gente fala aqui. Jogaram pra ganhar de 1-0, né? É isso aí. Mas outra coisa que eu queria falar faz tempo. Melhor Homem-Aranha, na minha opinião, é o do espetacular Homem-Aranha 2, que é aquele cara divertido, que quando ele taca a roupa ele faz piadinha. Esse aqui estão fazendo também, acredito que tem possibilidade de ser melhor. Aquele lá é mais fiel aos quadrinhos. O melhor... Peter Parker, na minha opinião, é esse que entrou agora, o Tom Holland, o ator, né? Que é novo, tá na escola, tem toda aquela inocência e ao mesmo tempo tem toda aquela responsabilidade, porque, por exemplo, ele tá sendo zoado naquela festa lá, tem a chance de ir com o Homem-Aranha e falar que é amigo do Peter Parker, que o amigo dele tá no telefone, e ele não vai porque ele tem que salvar o dia. Isso ali define o personagem. Na formatura ele também não vai. Esse tipo de coisa eles vão definindo o caráter do personagem. A galera fica citando o Tobey Maguire, na minha opinião, mais por saudosismo, porque naquela época não tinha muito filme de super-herói, então a nossa visão do passado é muito melhor, era mais divertida e tal. Hoje a gente é mais rigoroso, então... E ainda nenhum filme superou o Homem-Aranha 2. É só por isso, na minha humilde opinião, porque o Peter Parker, ele não é um bobão, ele é só um nerd tímido. O Tobey Maguire, ele fez um Peter Parker bobão, cara. Já foi esperado. E uma coisa que eles acertaram nesse último Homem-Aranha é que ele é fã dos caras, né? Quer dizer, ele é fã do Capitão América. Eles põem muito isso no Guerra Civil, mas você pega aquela parada do colega dele chamando ele, eu comprei não sei o que da Millennium Falcon, né? Vamos montar, vamos lá pra casa. Tipo, o cara é o nerd, cara. Ele é o espectador. Por isso que eu acho que muita gente gosta do Homem-Aranha. Porque se identifica. Isso. É aquele problema que você, né, tem problemas em casa, com a família, aí você fica mais no seu quarto, brincando com as suas coisas, lendo suas revistas em quadrinho,
O Guerra Civil, o Tony Stark fala pra ele, pergunta se ele tem passaporte, pra ele ir pra Alemanha, ele fala que ele não pode porque ele tem dever de casa. Pois é. Então, uma coisa que tem que comentar sobre esse filme. Duas, na verdade. Primeiro, a questão da representatividade, que eu acho que eles perderam o tom um pouco, que colocaram como é que chama? Aquele Buller lá da escola. Eu não lembro o nome. Eu também esqueci o nome dele agora. Mas é um personagem, acho que ele é indiano, não é? Ou árabe, não sei. Eu acho que ali não deviam ter feito isso, porque o padrão americano, lourinho, fortão, eu acho que é o que mais encaixa aí. Não deviam ter mexido nisso daí, nesse personagem, não. Pra mim, me causou estranheza. E qual que era a outra coisa que eu queria falar? A tia May. Eu achei, né, muita gente falou também da tia May, que ela é mais nova e tal, que não é a velhinha, desprotegida e tal. E eu achei legal a tia May daquele jeito, sendo... Porque ali ela traz aquela parada de... Tipo assim, você tem um órfão, você tá recebendo um órfão na sua casa. Não é seu filho. Como que eu vou lidar com isso? E ainda é um adolescente, né? É uma fase mais difícil. Então ela fica naquela coisa, ela quer sair, conhecer, né? Ela é solteira... Quer arrumar um namorado, mas ela tem um adolescente em casa e não sabe conversar com ele, e não é a mãe dele. Eu achei interessante a personagem. Bem observado. A outra coisa, né, a gente falou lá no começo de reboot e personagem, troca de personagem do Wolverine e tal. Aqui o que eles fizeram pra chamar a atenção pra esse novo Homem-Aranha? Que eu tinha falado lá, né? Uniforme dos quadrinhos lá da década de 60, quando ele surgiu, aquelas asinhas lá em formato de T embaixo dos braços ali, né? Já a galera curtiu pra caramba. O lançador de teia. Aliás, achei uma puta ideia do roteiro, né? Ele ganhou a roupa tecnológica do Tony Stark e enquanto ele ficou preso lá naquele depósito, ele ia descobrindo a como é que funcionava, né? Verdade, aí tinha a piada de matar, né? E resolveu a questão do lançador de teia, né? Porque eu lembro de assistir os desenhos e eu ficava imaginando como é que o moleque desse desenvolveu uma tecnologia desse jeito de lançar teia, né? Com o Tony Stark resolveu. Só porque eu lembrei o nome, que é o Flash Thompson. O Buller lá. Sim. O Flash Thompson. Mas eu acho que eu apostaria que esse segundo filme do Homem-Aranha vai ser um puta filme. Eu acho que aí sim eles vão dar uma arriscada maior. E a cena final também, né? Do Tony Stark dando a opção pra ele. Você vai ser é verdade. Você quer ser o Vingador? Ou você quer voltar, não sei o que. Aí ele fica não, você tá mentindo pra mim. E a gente mesmo fica naquela, não, será que é verdade? Deve ser zoeira, né? Não sei o que. Na verdade tudo era verdade. E outra coisa, né? Tem uma cena que ele vai coletar informação com... Puta, eu não lembro se é o personagem que vai fazer o Lando no filme do Han Solo. Eu acho que é o mesmo ator. Que ele faz tipo meio traficante lá. E aí ele aciona na roupa dele o módulo investigador, né? Pra fazer as perguntas. E aí o traficante fala uma coisa lá e ele já tá indo embora, daí o traficante, eu não te passei todas as informações, cara. Tu tem que melhorar isso aí, cara. O filme foi redondinho, o alívio cômico funcionou bem, o drama funcionou bem, né? O vilão tem uma motivação boa, igual tu falou antes, entendeu? O filme não se perdeu. Do Homem-Aranha, uma coisa que é interessante, que é um dos filmes que tem mais versões, né? Que ele tem aqueles 3 filmes lá do Tobey Maguire, aí tem os 2 filmes do Espetacular e agora já tem esse esse terceiro Homem-Aranha. E a única coisa chata nessa história toda é que todos têm que vir da origem dele, aí ficou naquele negócio amarrado, quando troca o personagem tem que dizer a origem do herói. Estamos falando, né, que isso fica porque eu ouvi boatos, né, desses programas do pessoal que vai mais a fundo nesses assuntos, porque como a maioria dos atores estão saindo e aí eles vão fazer outros filmes, aí vai ter essa coisa, tipo, vão refazer lá o Homem de Ferro, refazer o Capitão América, eu acho
sinceramente, é desnecessário. Mas eu acho que eles não vão refazer o Homem de Ferro não, viu? Eu acho que o personagem, se ele morrer aí no filme, vai morrer o personagem, tá? Eles vão tirar mesmo. Acabou. Não vai colocar outro. Não é que assim, os atores cansaram e estão saindo, não. É o personagem que vai morrer e o universo vai continuar. É isso não é aí. questão do cara cansou, não é porque tipo, o cara já tá. Tipo, é questão mesmo que tem o tempo de contrato e tudo, e os caras já estão velhos e tal. Mas é porque eu ouvi só. Foi aquelas coisas por alto, né? A gente só sabe quando sai, realmente, que é especulação, né? Mas assim, no Homem-Aranha, o que impactou, porque mesmo tendo essas trocas de atores e refizeram a origem, por exemplo, lá o primeiro que se a gente for parar para ver, é uma história bem distorcida, porque ele sofre a picada, tem alteração genética e tal, e ele solta a teia, ela tem um buraco lá no braço dele, ele solta a teia. Aí o vilão, né, que é o Duende Verde, e depois é o Octopus e depois o Duende Macabro com o Venom. E aí o que acontece? Aí depois eles refizeram o espetacular Homem-Aranha, que é como eu tinha dito antes, ele se parece mais com quadrinhos, e aí aí ele já tem o aparelho que solta a teia, que esse já é igual o do desenho, e o vilão é justamente o Lagarto, que realmente é o primeiro vilão mesmo dele, e não tem a Mary Jane, porque a Mary Jane, se você pegar as histórias do Homem-Aranha, ela só aparece lá na frente, né? A primeira namorada. Isso, E depois lá na frente aparece a Mary Jane. E aí aquele segundo filme do Homem-Aranha, que nem o Mike falou aí, realmente ele é muito bom, aquele filme. Aquele vilão é fantástico, o Electro lá. Eu gostei muito daquele filme. E eu esperei muito, né, essa questão de que teria outro, né? Porque termina ele lutando com o Rinoceronte, né? E o Rinoceronte também, tanto o Rinoceronte quanto o Escorpião, são os vilões muito presentes no Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o herói que tem mais vilões. O Escorpião é a cena pós-crédito lá, né? Desse De Volta ao Lar. E aí eles terminam com essa luta, né? Que tipo, é o ponto, né, de fechamento. E aí o vilão do De Volta ao Lar, se eu não me engano, é o Abutre, né? Isso. Pois é, aí cada filme é um vilão. Isso eu achei legal. Agora a questão de refazer a história, de como ele pegou os poderes e tal, isso aí é que eu achei desperdício. É porque um filme não tem nada a ver com o outro, né? Então, é a escolha do diretor. Você não tá continuando a história. Mas é um outro diretor, o cara pega, eu tenho que contar de novo e pronto. A escolha dele. Ou nesse último eles não quiseram fazer isso, então acho que deu certo. Ainda bem, deu certo. Pegaram a Tia May diferente, botaram as paradas diferentes. Acho que funcionou. Assim, eu não sou, já falei isso, eu não sou fã de quadrinho, então pra mim assim, não faz muita diferença se é parecido ou não. Eu só quero um filme legal mesmo. Gente, Thor Ragnarok, eu acho que é porrada do início ao fim. É o Hulk batendo no Thor, é o Thor batendo no Hulk. A cena que eles lutam na arena é muito boa, cara. É muito boa mesmo. A piada do primeiro Vingadores que ele faz lá, né? O que o Hulk fez com o Loki no primeiro Vingadores, ele faz com o Thor aqui. E o Loki tá assistindo a luta, ele... Yes! Qual é a sensação? Não, e o cagaço do Loki tem com o Hulk, né? Você vê que ficou amargo ainda. O cagaço do Hulk, que na hora que o Hulk aparece, ele chega a tremer, cara. Ele chega a esconder. Então, não tem muito assim o que se falar desse filme. É um filme bom. É muito bom, cara. É divertido. É o melhor filme do Thor, na minha opinião. O Thor tá muito bem, o ator. Eu vou falar mal do filme. Eu vou dizer, quando a Marvel anunciou lá que ia fazer os filmes dessa nova fase, apareceu lá Thor Ragnarok.
Só que apareceu... O título dele apareceu meio sombrio, assim, não apareceu coloridão. Então essa ideia de fazer uma comédia, ela surgiu depois, na minha opinião. Por quê? As coisas plantadas no Vingadores 2 e no Thor 2, por ser um filme de comédia, ou ele ignora, ou ele explica mal. Por exemplo, Joias do Vingadores 2 tá se encaminhando para ele ser a ligação entre os Guardiões e os Vingadores. Sim. Isso vai acontecer, só que tava se encaminhando para ser de uma outra forma, a meu ver. Aí chega no início do Thor Ragnarok, ele fala que não achou nada. Ah, beleza. A história do Loki ter assumido o trono, pra mim, eles tinham uma outra intenção, na minha visão. Isso, na época, muita gente tava discutindo que o Thanos ia chegar por Asgard, o Loki ia fazer essa... Mas enfim, paciência. Mas igual a parada do Tesseract mesmo. Eles perdem o Tesseract no primeiro Vingadores, tá com o Loki, eles recuperam o Tesseract, depois perde o Tesseract de novo. Porra, que putaria do caralho, velho. Será que não tem ninguém pra esconder esse negócio, não? Tá pior que a caixa materna do Liga da Justiça. Né? Mas enfim, eu vou dizer que as piadas que funcionaram pra mim foi essa, que eu ri pra caramba, e a do Hulk quando ele salta da nave lá de Bruce Banner, né? A Valkyria lá pergunta: quem é você? Aí o Bruce Banner: você vai ver. ele não se transforma. Cai de igual uma jaca. Eu não acreditei naquela ali. Eu encarei o filme como um grande filme de comédia e gostei muito. Certo ponto eu desassociei com o universo. Assim, não tava buscando referências ao universo. Eu vi um filme como um filme separado mesmo e gostei muito. Como um filme separado, eu gostei muito do filme. Se você for inserir ele no universo como ele deve ser inserido, aí sim, ele tem bastante falhas, tem bastante coisa que ele não explica, que igual você falou, Michael, né? O grande plot twist, vamos dizer assim, né? A grande parada do final do segundo Thor é o Loki se transformando lá em Odin. E você fala, porra, esse é o Loki, né? É o pregador de peças e tal. E aí já se resolve na primeira vez que o Thor já entendeu que ele tá se fazendo de Odin e tal. Então cagaram pra isso nesse filme. E a morte do Odin é muito escrota, cara. Ele assim, tá vindo uma mulher aí. Valeu, galera. E o Thor também perdendo o olho, né? Tem essa parada aí pra ele ficar igual o Odin. Sim. É que aí, igual a gente tava falando de drama e comédia, né? Asgard sendo destruída, aí eles fazem a piadinha lá. Ainda tem umas fundações, ainda dá pra salvar. Aí depois caga tudo, aí cara, não dá pra salvar. Sim, sobre o Thor, eu não assisti o filme, mas tem na Netflix tem até um desenho lá que é assim, Hulk versus séries. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Não, Hulk versus séries, não. Aí tem 2 episódios lá, que é o primeiro é justamente o Hulk versus Thor, e o segundo é o Hulk versus Wolverine. Aí depois eu falo sobre o Wolverine. Pelas cenas, né, os trailers que eu vi do Thor Ragnarok e os comentários, eu achei que esse filme do Thor Ragnarok foi muito baseado nesse desenho. E aí a história do Ragnarok, né, que assim como o Michael, né, eles lançaram só o nome, vai vir o Thor Ragnarok, aí deram a data. E não falaram muito, só deram o título. Lá no Thor do Mundo Sombrio, eles falam em termos do Ragnarok, quando o Odin descansa, né, é quando tem as guerras que o pessoal vai invadir lá e tal. E aí uma coisa que a Sif fala muito, não sei o que, o Ragnarok tá se aproximando, Só que eles não falam o que é o Ragnarok, eles só dizem que é o Ragnarok, que lá no idioma deles seria o Ragnarok, é o causador da destruição. E aí nesse filme é que eles mostram que aí o que no desenho, eu vou falar o desenho, pode ser que o filme seja dessa forma. O Loki sequestra o Bruce Banner e aí chega lá e fala assim, não, esse cara aqui é que vai ser o nosso passaporte, não sei o que, pra gente dominar Asgard.
É, aí o que é que ele tem de tão especial? Aí ele faz ele se transformar no Hulk e ele separa o Bruce Banner do Hulk e aí joga o Hulk lá em Asgard. E aí no desenho eles falam, o Ragnarok chegou, é quando o Hulk chega quebrando tudo. E aí qual é o problema desse Hulk? Como ele é somente o Hulk, não existe um controle sobre ele. Não tem um Bruce Banner pra em algum momento ir lá e eu vou voltar a ser humano. É só o Hulk. E por isso que eles chamam de Ragnarok. No filme é assim? Não, nada a ver com isso. Não. Eles nem explicam direito. O problema foi uma decisão ousada, assim. Bom, comercialmente deu certo de fazer comédia, só que por outro lado você tem que conciliar isso com o Ragnarok. E como é que faz pra galera se apegar àquela população de Asgard que sobrou? Tá cagando. Tipo, o Ragnarok, no final, eles dão a entender que é tipo assim, é uma coisa necessária. Tinha que acontecer o Ragnarok. Não era um mal, era uma coisa que tinha que acontecer. No idioma deles, o Ragnarok é o causador da destruição, né? Que é justamente um Hulk descontrolado, né? Quando o Thor vence a vilã, é quando ele descobre que o Ragnarok, na verdade, é o que vai fazer ele ganhar da vilã. Ele só consegue ganhar da vilã se ele causar o Ragnarok, né? O que é a destruição. Na verdade, ele não sabe nem se ela morreu, né? Consegue vencer, né? Ele consegue vencer ela. O que eu digo é assim, a Liga da Justiça, quando as Amazonas estão sendo atacadas, pelo menos pra mim, eu fico preocupado, causa uma preocupação. Aí esse Vingadores aí, Guerra Infinita, tu vê o Wakanda sendo invadida, causa uma preocupação. Agora, Asgard, do jeito que eles contaram ali, eu tô cagando. Você não nenhum momento você preocupa. O Asgard é um mundo, né? Cabe numa nave? Eu não entendi. É que morreu gente pra caralho, não. Mas assim, se vocês tiverem um tempo depois, tanto você quanto quem estiver ouvindo, é uma coisa de 40 minutos esse desenho. Ele tem. Aí lá o que eles fazem, né? O ponto-chave depois é tentar juntar. E aí, como é que junta o Bruce Banner ao Hulk? Se o Hulk é aquele ser, né? O ódio vivo, como é que ele vai conseguir juntar? É muito interessante isso aí. Bora pra Pantera Negra pra gente encerrar? Rapaz, tem muita similaridade entre o Pantera Negra e a Mulher Maravilha. Ambos foram apresentados em filmes de confronto de outros super-heróis. O pessoal gostou. E no filme solo deles, eles arrebentaram a boca do balão, né? Sim. E tem a representatividade também, né? Uma heroína e um herói negro. Não era o primeiro, mas certamente o de maior, o blockbuster, né? O de superprodução. É porque assim também, muita gente já falou de Pantera Negra, né? Sim. Tem Nerdcast, tem caralho a 4 aí, se você quiser. Todo mundo fez, né? Só nós que não fizemos podcast especial sobre Pantera Negra. Então a galera discutiu muito, foi muito discutido esse filme. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi a ambientação, a parada de colocar o Wakanda. Como que eles trabalham para, por exemplo, o Wakanda é uma nação africana que super desenvolvida. Como que isso poderia existir? Então eles, né, tem toda a questão da maquiagem que está escondida, que o Wakanda para o exterior é mais uma nação pobre e que eles têm que manter assim porque foi assim que eles conseguiram se desenvolver. Mas ao mesmo tempo tem a questão de que eles de certa forma viram as costas para os problemas que acontecem dentro da própria África, né? Porque o vilão do Pantera, ele tem a motivação de que assim, os negros estão sofrendo no mundo todo, mas fora o mundo todo, dentro da própria África tem exploração, né? Que é o par romântico do Pantera, que ela abandona o Wakanda, né? Ela sai de Wakanda para ajudar as mulheres que são sequestradas, né, os menos favorecidos e tal. Então tem esse conflito, eu achei muito interessante isso. O filme eu comecei uma experiência de analisar o filme assim que eu saí do cinema. Eu escrevi umas 3 páginas ali. E o filme, apesar dele... Você no trailer tu vê que o Pantera Negra tá lá no Guerra Infinita, mas ele consegue te gerar uma tensão nas cenas do desafio, por exemplo, no primeiro desafio.
tá no começo do filme, é meio previsível que ele vai conseguir ganhar, mas tu fica tenso. Tu torce por ele, oponente, ele impõe respeito. E a parada da tradição também, né? Que você entende o porquê que aquele cara desafiou. Não é um desafio à toa. Você vê que tem uma tradição do desafio, você entende que o cara lá dos gorilas, né? Ele... Por eles serem mais afastados, ele quer... Mas não é que ele quer matar o cara que é o T'Challa. Ele não quer matar o T'Challa porque o T'Challa não sei o que. Não, ele quer tomar o trono porque ele quer levar o povo dele pra frente. Sabe? Ele tem uma motivação pra querer tomar o trono. Não é simplesmente uma coisa fútil assim. Então constrói bem. Tem uma crítica de cinema aí chamada Isabela, acho que é Boiscore, eu não lembro sobre o nome dela. Tinha um canal no YouTube e hoje escreve pra revista Veja. Assim, esse filme ele não é perfeito, mas ela falou umas coisas do tipo: a nação super desenvolvida que resolve seus conflitos em batalha, de forma ironizando. Assim, ó, outra coisa que ela falou: é mais do que inacreditável que o Wakanda não tem um conselho. O filme ele se explica que aquelas tribos são um conselho e eles não colocaram um desafiante porque existe um acordo ali entre eles. Sim. Quem desafiou foi o cara que estava mais afastado. Aí o roteiro é tão redondo que o T'Challa ele não mata o cara. E é isso que salva ele. Ele até fala, né? O seu povo precisa de você. Não desista, né? Tem um respeito Mostra ali. Que ele é honrado, diferente do vilão que joga ele. E por ele não ter matado, no final do segundo ato, é o que faz ele sobreviver. Porque como o da tribo dos gorilas lá, não esqueci o nome, ele sobreviveu, ele viu o T'Challa na mesma situação, ele deu o abrigo lá e salvou a vida do cara. Mostra o roteiro redondinho. Isso, e tipo assim, ele não fala assim: mas espera aí, minha dívida tá paga com você. A partir de agora, nós não somos amiguinho ainda, nós temos muita coisa pra resolver, né? Eu só paguei uma dívida que eu tinha com você. E pronto, nós estamos zerados. Isso eu achei legal também no diálogo dos dois. Uma coisa que eu escrevi aqui na minha análise no shopping, saí do filme e comecei a escrever. O filme ele brinca com as coisas que são passadas de conhecimento, né? Por exemplo, aquela especialista no museu lá que fica discorrendo sobre aqueles objetos. É a brincadeira da história ser contada pelos vencedores, né? E tem muita coisa que se perdeu aí de tribos e culturas sendo apropriadas, né? Só foi a forma do filme explicar isso. A questão da apropriação cultural é até um tema que eu quero trazer para o Papo de Calçado numa próxima vez aí, nas próximas pautas, que é muito interessante e o filme trata muito disso. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme, porque ele é um filme de certo, desconexo também do grande universo, né? Ele não tem nada a ver com Vingadores, nada a ver isso. Como que a inversão de papéis? Se a África foi sempre vista, foi sempre menosprezada pelos Estados Unidos, a América, a Europa, o Wakanda despreza o mundo, sabe? Isso eu achei muito interessante. Eles, tipo, estão cagando pro mundo, sabe? Estão cagando pro... O cara fala assim, aquele cara da CIA, né? Nossa, mas vocês têm tudo isso aqui, não sei o que, como que você me curou? Menina, tipo, mais uma segunda-feira, cara, segue o jogo, isso aqui não é nada, não. A discussão é boa, né? A discussão é boa porque os responsáveis lá da fronteira, eles falam, não, mas se a gente se abrir, nós vamos trazer os problemas das pessoas de fora pro nosso país. Só que aí tem a personagem lá que é espiã, que fala, não, a gente pode compartilhar e se proteger. É igual Guerra Civil, tu entende os dois lados. Sim, tem esse conflito. E pra mim, a peça-chave, assim, a cereja no bolo, que eu acho que muita gente não entendeu, é aquela cena pós-crédito, que eles vão na ONU, na reunião da ONU. É pós-crédito, não é? Isso. Muita gente falou assim, a cena nada a ver, só pra avisar que eles vão abrir a tecnologia deles, eles vão, não sei o que. Mas a cereja que explica todo o filme é o seguinte:
quando ele fala assim, nós de Wakanda vamos abrir agora nossas fronteiras, vamos trazer nossa tecnologia, aí o cara lá, um dos brancos, né, fala assim, mas o que um país subdesenvolvido da África pode ajudar o mundo? Tipo, isso é aquele tapa na cara de tipo assim, não adianta, cara, a arrogância do europeu, do americano, ela é tão grande que mesmo que eles quisessem ajudar, eles não iam conseguir porque os caras iam continuar menosprezando eles. Isso aí, pra mim, é a explicação do filme. Exato, perfeito. Só um detalhezinho, eu fiz sessão dupla desse filme com A Forma da Água. Vocês assistiram A Forma da Água? Sim. Aí tem aquele personagem do Michael Shannon lá, que é racista e machista. O personagem é assim, não sou eu que tô dizendo. E ele faz umas 2 piadas racistas em sequência. Eu assisti esse filme depois do Pantera Negra. E a plateia dá risada, cara. Deu puta, o caminho é longo mesmo, mano. Cara. Tem muito a se percorrer. É bom, eu acho interessante esse tipo de filme, sabe? Eu acho que igual teve aqueles vídeos, né? Eu vi o pessoal lá nos americanos, lá, os caras, é assim que os brancos se sentem e tal, aquele orgulho. Cara, por mais que possa parecer, sei lá, o pessoal fala, mas isso é mimimi, não existe isso, não tem necessidade de tanta coisa. Assim como Mulher Maravilha veio e trouxe a parada da mulher forte. Cara, tem que ter pra até todo mundo se acostumar. É isso aí. Até todo mundo parar de achar isso diferente, sabe? Não é diferente. Assim, quando, sei lá, às vezes eu me pego pensando nisso também, de sentir esse orgulho por ser... Igual eu sinto, por exemplo, produções brasileiras. Teve essa série agora da Netflix, O Mecanismo. Eu me senti orgulhoso de brasileiro, de ver uma série brasileira sendo bem feita e tal. Só que a gente tem que parar com isso. Isso tem que ser uma coisa normal. A gente tem que olhar uma parada e falar assim, porra, beleza, muito bom, é uma coisa normal isso. Sabe? Não é uma novidade um filme com a temática do povo negro, da temática de um povo africano ter que ser elogiado, assim, sabe? Não, cara, tem que ser só mais um filme bom de super-heróis, só isso. Isso tem que se tornar normal. Uma das coisas que eu queria falar aqui, por exemplo, eu, se for analisar tecnicamente, assim, eu sou mestiço. Aí tem toda aquela questão de negro só representado, mas se tivesse apartheid, tava todo mundo na fila. E, cara, é um sentimento bem... Assim, dá pra ter uma noção do que as mulheres sentiram quando viram Mulher Maravilha. Porque toda a trilha sonora africana, tudo... É o que eu falei, eu cheguei a me emocionar no filme, porque foi bem feito, as pessoas envolvidas sabiam o que estavam fazendo. E teve essa discussão que tu tá falando aí no Facebook, de pessoas falando, gente, para de falar que é só um filme de herói negro, é só um filme de herói. Só que esse discurso, essa discussão no Facebook era mais no sentido negativo, né? Esse discurso ele não vem ao longo dos anos, igual tu falou, quando tiver tudo equilibrado, assim, tu mostrar, tá aqui, não incomoda mais ninguém a quantidade X de pessoas negras protagonistas, mulheres protagonistas, tá tudo beleza. Aí sim, entendeu? Mas enquanto tiver essa discussão, tu percebe que o problema existe. Então, às vezes tu fazendo a base do forceps mesmo, pega uma grande franquia igual Star Wars e coloca lá a mulher protagonista, um negro protagonista, um 007, que na minha opinião cabe demais fazer isso, ou colocar um herói negro, é o caminho, forçar a mão mesmo até a galera parar de encher o saco. Até mesmo homossexuais. Eu lembro que teve a DC, eu acho, colocou como o Lanterna Verde num dos novos quadrinhos agora, ele é homossexual. Isso causou uma coisa assim, que tipo, o Lanterna Verde é homossexual. Mas cara, e daí, cara? Tem tanta gente que é homossexual, por que um herói não pode ser? Então essas discussões, enquanto existirem, tem que a arte, ela tem que incomodar. Essa é a função da arte.
E por mais que os filmes Marvel, os filmes super-herói, eles têm uma tendência mais por entretenimento, mas o cinema ainda é uma arte. E a arte tem que comunicar, ela tem que passar, e é uma excelente fonte de metáfora para tudo o que está acontecendo na sociedade. Com certeza, inserção também, né? Porque muita gente, vários artistas que têm o poder levaram pessoas carentes para assistir esse filme. Fecharam salas, né? Teve reclamação, mas por que não faz isso com os outros? Mas, cara, é uma oportunidade pra galera se identificar. Então, com certeza alguém ali vai gostar de cinema, vai se interessar, vai abrir a mente de muita gente. A representatividade. Depois nós vamos falar também de representatividade, tudo coisa que a gente pode voltar a falar especificamente. Mas, igual eu falei do Doutor Estranho, por que eu me empatizei muito, eu gostei muito do Doutor Estranho? Porque é um cara que vive uma realidade parecida com a minha, sabe? É um cara que estudou muito, que batalhou pelos estudos, que ele chegou, ele conseguiu tudo que ele conseguiu, porque ele era o melhor naquilo que ele fazia, ele correu atrás, não foi uma coisa que caiu de bandeja na mão dele, tudo ele correu atrás, fez o melhor, se especializou no melhor, e é uma coisa que eu corro atrás dos meus estudos, de conseguir uma carreira e tudo. Por isso que eu me empatizei, eu gostei muito do Doutor Estranho. Da mesma forma, alguém que é negro vai olhar e vai empatizar com o Pantera Negra, uma menina, vai ver uma heroína como a Mulher Maravilha e vai, poxa, eu posso, por exemplo, sei lá, eu posso me fantasiar de Mulher Maravilha. Eu não preciso ter um caderno só da Barbie. Minha mochila pode ser da Mulher Maravilha. E daí ela pode começar a gostar de outros heróis. Ela pode gostar do Batman, gostar do Super-Homem, porque ainda tem isso ainda. A menina não pode gostar de super-herói. Tipo, a Mulher Maravilha pode ser só a porta de entrada para um outro universo, sabe? Para explorar para uma menina, sei lá, gostar do Flash, de uma menina ter uma mochila do Batman, um caderno, isso ser uma coisa normal. Só a título de exemplo, né? Eu tenho uma sobrinha de 5 anos, aí ela tava vendo o filme dos Vingadores e quando apareceu a Viúva Negra, ela falou assim, olha, uma super heroína. Ela ficou feliz porque ela gosta da Ladybug, que é a heroína, ela gosta da Mulher Maravilha, mesmo sem ter assistido o filme da Mulher Maravilha, né? É o que tu falou. Pois é. Gente, podemos encerrar? Só rapidinho, a minha expectativa, eu tô fugindo de trailer, mas a minha expectativa pro Guerra Infinita é ser um filme, porque assim, ó, esse esgotamento de filme de super-herói eu vejo como uma coisa inevitável, em algum momento vai acontecer, mas filmes como Pantera Negra, eles estão empurrando isso pra frente. A diferença do Guerra Infinita que eu espero, assim, é que seja um filme do vilão, porque não tem mais que desenvolver herói ali, a gente já conhece todo mundo. Então, em termos de estrutura, que seja um filme do vilão, que tu tenha medo do vilão, que a motivação dele seja convencer. Né? Isso, então a gente acaba não escapando de algumas informações aí de viagem no tempo. Então, o meu quebra-cabeça é que, inevitavelmente, nesse filme ele vai ganhar. Por que tu voltaria no tempo? Pra mim ele vai ganhar. Então se a Marvel tiver culhões pra fazer um filme que a galera sai do cinema, tipo, caralho, como é que a gente vai derrotar esse cara? Vai ser muito foda. Sim. Se ela for jogar foi esperta, eu acredito que o primeiro tempo o Thanos ganha, né, que é o esperado mesmo. Mas assim, essa questão de desenvolver o vilão não é tão difícil, porque nós comparamos muito com o Batman, né, do Nolan. O segundo filme, igual o Sandro falou, é do Coringa, pô, e é desenvolvido o vilão ali, e você gosta do vilão. Certos momentos você torce pra ele, eu pelo menos, em certos momentos eu torcia pra ele. Porra, que cara maneiro, aquela cena dele explodir no hospital mesmo e tal. Então se a Marvel conseguir fazer isso, talvez até trazer a gente, nos levar para o lado do Thanos, pode ser uma grande sacada. Eu também tô esperando muita coisa desse filme. Exato. E que ele mate o Gavião Arqueiro, quebre o pescoço dele, arranque a cabeça dele. Sobre o Guerra Infinita, né? Realmente é interessante se for pro lado do vilão. E assim, é uma coisa que se você pegar os desenhos da Marvel,
tem muito disso, né? Eles sempre vão pro lado do vilão justamente para deixar a luta mais interessante. E aí a questão da viagem no tempo, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Doutor Estranho, porque ele que tem a joia do tempo, né? Para quem assistiu o filme, não é nenhum segredo que ele usou e abusou dela, né? Daquele poder dela em várias partes do filme, principalmente quando ele estava estudando, né? Quando ele descobriu o poder da joia é muito interessante, que ele achou um livro que estava faltando algumas páginas, né? Você lembra disso, Guilherme? Aí ele usa a joia do tempo para reconstruir o livro para ele saber o que estava escrito. Aquilo é muito legal. Isso é legal. Pois é. Aí ele tem, assim, né? Pelo menos enquanto ele tá com a joia, ele tem esse poder de voltar no tempo. Aí como o Thanos vai recuperar lá, já deixaram isso claro nos trailers, né? Olha, tá, aí tudo bem. Que a caçada dele das joias, ok. Já é esperado que o Thanos vai conseguir. Aí é aquela história, quem será que vai usar o tempo primeiro, né? Só que não seja o Flash. O único cara que não sabe mexer no tempo é o Flash. Ainda bem que não tem Flash na Marvel, então nós estamos seguros. Só a única vez que a Marvel fez esse negócio de mexer no tempo foi aquele filme do X-Men, né? E nem foi a Marvel, né? Então, como diz um amigo meu, quando eles mexem no tempo é que fode tudo. Nunca mexa no tempo. Cara, voltou no passado, mudou a linha do tempo, fudeu tudo, já é. Acho que foi ontem ou foi hoje de manhã que eu vi aquele meme lá que o cara sai de uma máquina e diz assim: eu voltei no tempo e matei o Hitler. O cara matou quem? Isso que acontece quando você altera o tempo. Esse filme, ele tem o perfil perfeito pra ser aquele filme de sessão da meia-noite pipocão. Mas, então, gente, considerado aí essa jornada de 2h50 de gravação, que eu não sei quanto que vai virar isso, eu espero baixar pra 2 horas. Com cena pós-crédito. Com cena pós-créditos, e se pá, a gente faz igual a Marvel e lança em 2 episódios. Parte 2. Pode ser também. Antes, né? Pode ser também, vamos ver aí o que nós vamos arrumar. Porque se não der tempo de eu editar tudo, cara, eu vou ter que dividir, infelizmente. E do nosso aí de longa data, nem é surpresa, né, essa questão de parte 1 e parte 2, porque já teve, né, em um episódio específico ele ficou tão interessante que foi dividido em 2 partes, né. Obrigado aí, Sandro e Michael, pela participação, pelo tempo disponibilizado. A gente tinha mais pessoas para participar, mas infelizmente eles não puderam, mas felizmente também, porque eu não sei quantas horas isso aqui teria se tivesse mais gente ainda para falar. Então os 3 acho que deram conta assim, de falar, trouxeram coisa extra, então vamos ver aí futuramente como que vai acontecer esse episódio. Muito provavelmente eu vou partir ele em 2 e lançar não necessariamente um na quinta e o outro na outra quinta. Talvez eu lance um na quinta e o outro, sei lá, na segunda. Vou ver o que eu vou fazer aí. Mas você que tá ouvindo, você já sabe. Então, beleza, não tem nem porque eu tô falando isso. Siga a gente nas redes sociais, @Papo Calçada. Nosso e-mail é papocalçada@gmail.com. Nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Tá tendo os textos lá. Tá tendo toda quinta-feira o podcast. Comente, mande um recado, siga no Twitter, no Facebook. Estamos também em outras plataformas de podcast, então tem lá no Mixcloud, no Megafono, tem o Podflix também, que é bem legal. E se não tivermos no seu agregador, se você só ouve pelo blog, que tiver alguma dúvida sobre agregador, fala com a gente. Se você usa e não achou a gente ainda, avisa que a gente faz um corre aí. E é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Vem Thanos e destrua a porra toda. Principalmente o Gavião. Principalmente o Gavião Arqueiro.